Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais poderosas sobre mudança de vida, a experiência transformadora de Jacó. Essa narrativa é uma peça central na revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno. Fica a pergunta, né? Será que um momento, um único encontro, tem mesmo o poder de virar a chave e alterar completamente o nosso destino? É exatamente sobre isso que a história de Jacó vai falar. Pois é, e a gente vai ver que a fé não é algo abstrato, teórico. Ela se manifesta de verdade na transformação do caráter de uma pessoa. E o caso de Jacó é talvez um dos exemplos mais claros disso. Para a gente entender a fundo a virada na vida do Jacó, que é o foco da lição 10, a gente precisa dar um passinho atrás. Vamos dar uma olhada rápida na lição 9 para ver quem ele era antes de tudo isso acontecer. Olha só, o próprio nome dele, Jacó, significava enganador. E ele fazia jus ao nome, viu? Era oportunista, sempre confiando na própria esperteza para se dar bem, chegando a enganar o irmão e o próprio pai para conseguir o que queria. E, claro, essas atitudes criaram um racha gigantesco na família. A coisa ficou tão séria que o irmão dele, Esaú, jurou matá-lo. Não era uma briguinha qualquer, era uma ameaça de morte. E aí não teve outro jeito. Jacó se tornou um fugitivo. Teve que largar tudo para trás, sair correndo só com a roupa do corpo, para salvar a própria pele. O fundo do poço, de verdade. É justamente nesse cenário de completo desespero, como a gente vê na lição 10, que ele tem um encontro que vai redefinir todo o seu futuro. Imagina a cena. Ele tá ali, sozinho no deserto, sem conforto nenhum, usando uma pedra como travesseiro. É nesse momento de vulnerabilidade total que ele adormece e tem um sonho que muda a vida dele para sempre. No sonho, ele vê uma escada imensa, ligando a terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela, e lá no topo, observando tudo, estava o próprio Senhor. E aqui está o ponto central de tudo, a promessa direta de Deus. Ele oferece ao Jacó, o fugitivo, presença, proteção e um propósito. É uma promessa incondicional, feita justamente no pior momento da vida dele. Bom, depois de um sonho desses, é claro que, ao acordar, a percepção de Jacó sobre a vida dele tinha mudado completamente. A realidade dele foi virada de cabeça para baixo. A primeira ficha que caiu para ele foi essa: ele não estava sozinho. No auge do isolamento, no meio do nada, ele se deu conta de que, na verdade, nunca esteve abandonado. Essa frase dele é impactante. É a transição do desespero para o maravilhamento. É a descoberta de que a presença de Deus pode ser encontrada até nos lugares mais inesperados e desolados. A partir daí, ele entende que aquele não era um lugar qualquer. Deixou de ser um ponto no deserto e se tornou um solo sagrado, a casa de Deus, um ponto de conexão, a porta dos céus. Uma revelação tão profunda assim pediu uma resposta, uma ação concreta. Vamos ver então como Jacó reagiu a esse momento que dividiu a vida dele em antes e depois. A gratidão de Jacó não ficou só no sentimento. Ele agiu. Ele pega aquela mesma pedra que serviu de travesseiro e a transforma num monumento, num memorial sagrado daquele encontro. E para deixar essa nova perspectiva ainda mais clara, ele renomeia o lugar. O que antes se chamava Luz, o nome comum, agora passa a ser Betel, que significa literalmente Casa de Deus. Então ele faz um voto, um pacto de gratidão e compromisso com Deus baseado nas promessas que ele tinha acabado de receber. Era um comprometimento de fidelidade e reconhecimento. É muito importante a gente entender que Betel não foi o ponto final, foi o pontapé inicial. Foi a faísca que deu início a um longo processo de transformação, uma mudança que aconteceu de dentro para fora na vida de Jacó. E essa transformação foi tão profunda que, como a gente vai ver lá na frente na lição 11, o próprio nome dele seria mudado, de Jacó para Israel. Uma nova identidade, um novo capítulo na história dele. Essa jornada de Jacó, do enganador em fuga até se tornar um homem de honra, mostra o poder incrível de um encontro transformador. Isso nos lembra que, não importa o quão baixo alguém possa ter caído, sempre existe a esperança de um novo começo.